Boa tarde, turma. Espero que esteja tudo bem com vocês, né? E hoje iremos dar continuidade lá aos modelos atômicos. E aí eu gostaria aqui, né, só fazer uma recapitulação sobre o que a gente já viu sobre os modelos atômicos. A gente já estudou o modelo de Dalton, que a gente viu lá que o átomo era considerado por ele uma esfera, né, indivisível. E logo em seguida a gente viu o modelo de Thomson, que é o modelo de Thomson, ele dá uma mudada, né, na ideia lá do modelo de Dalton, porque no modelo de Thomson ele já percebe a presença de subpartículas, que aí tinham os elétrons, né, e a gente viu lá através dos raios catódicos, e esse modelo é como se os elétrons estivessem incrustados, né, na esfera. Porém, mais na frente surge um outro modelo, que esse modelo foi o que a gente parou, que foi o modelo de Rutherford, né? Que é um modelo totalmente diferente lá do de Dalton e o de Thomson. Por quê? No modelo de Rutherford, a gente viu que o átomo ele era dividido em duas partes. Uma parte que era constituída pelo núcleo, tá? Nesse núcleo, lá ele falava que existiam duas subpartículas, que eram os prótons, tá? E os nêutrons. E uma outra região do átomo que existia, que ele chamou de eletrosfera, era onde os elétrons se encontravam, tá? Então, o átomo ele é constituído de duas partes, núcleo e eletrosfera, beleza? Então a gente parou aí e a gente fez lá as análises dos isótopos, isóbaros e os isótopos, né? Então a gente estudou isso aí, resolveu algumas questões na aula passada e hoje a gente vai vai retornar à ideia lá dos modelos atômicos, né? A gente vai falar hoje sobre um modelo que é o modelo de Bohr, tá? Então eu coloquei aí, ó, modelos atômicos. E hoje, especificamente, iremos falar sobre o modelo de um cientista chamado Niels Bohr, tá? Até aqui, ó. Oi, boa tarde. Pronto, O assunto da prova, ele vai ser justamente os modelos atômicos, tá bom? E eu pretendo finalizar o conteúdo e fazer a nossa avaliação na última semana de junho, porque em julho a gente entra em recesso, né, de férias. A Tainá, ela levantou a mão. Oi, Tainá, boa tarde. Você quer falar alguma coisa? Acho que não. Eu vou voltar lá ao modelo atômico. Espero ter... só os modelos atômicos, tá bom? Que a gente vai trabalhar, só os modelos atômicos. Eu acredito que sim. Eu acho que não vai dar pra a gente se adiantar um pouco mais, senão vai ficar muito conteúdo. Mas eu vou lá. Modelos atômicos, tá bom? Então iremos trabalhar hoje com o modelo de Niels Bohr, que foi um cientista, né? E a gente vai explicar um pouco como é que se dá esse modelo. Então, galera, a ideia de que existia um núcleo, tá? A ideia defendida lá por Rutherford, aonde é que o átomo ele teria um núcleo, tá? E esse núcleo ele teria uma carga positiva. Por que ele teria carga positiva? Porque dentro dele existia a subpartícula chamada prótons, beleza? Então os prótons teriam uma carga positiva. E ao redor desse núcleo eu teria aqui, ó, o que a gente chama de elétrons, que seria na eletrosfera, e esses elétrons eles teriam uma carga, tá? Uma carga negativa. Então, quando Rutherford ele lança o modelo dele e fala que isso acontece, gera um problema na física, tá bom? O problema era o seguinte: como é que eu tenho um elétron que tem carga negativa e tem um próton no núcleo que tem carga positiva
e esse elétron não é atraído pelo núcleo. Dá para entender aí a ideia? Ó? A gente sabe que a carga negativa ela vai ser atraída pela carga positiva. E quando o Rutherford lança a ideia de que eu tenho um elétron circulando ao redor do núcleo, então automaticamente o cientista da época pergunta: como é que os elétrons eles não são atraídos por esse núcleo, né? O que faz com que esses elétrons não sejam atraídos pelo núcleo? Porque se você pensar simplesmente nessa ideia de que o positivo e o negativo são atraídos, a ideia aqui é que esse elétron ele começaria a circular aqui, ó, o núcleo, liberaria energia, né, perderia energia ao longo do tempo, e então ele iria colidir aqui com o núcleo, tá bom? Iria colidir com o núcleo. Então, a galera não sabia explicar esses motivos, porque isso acontece lá no modelo de Rutherford. E o modelo dele foi desacreditado, tá bom? E vem então um cientista chamado lá Niels Bohr, que ele tenta explicar, tá, o porquê que isso não acontece, né? Então, esse processo é chamado colapso do átomo, né? Porque isso aqui não aconteceria, né? E eu vou tentar explicar para vocês. Vou colocar algumas ideias aqui, ó. Bohr, ele vai utilizar o que a gente chama de física quântica. Bom? Física quântica. Essa física quântica, ela foi desenvolvida justamente para tentar explicar esses fenômenos, tá? E essa física quântica, ela vai ser desenvolvida por dois cientistas, né? Que aí vai ser Planck, tá? Planck lança a primeira ideia e Einstein. Ixi, agora escreveu o nome de Einstein. Deixa eu ver aqui como é que é o nome dele. Para não errar. Beleza, já sei. É isso mesmo, Einstein, tá? Albert Einstein. Então, esses dois físicos... a ideia lá dos Vingadores, né? Quando ele pega lá o universo quântico, a ideia vem daqui, dessa viagem aqui, né? Da física quântica. A física quântica existe, né? E ela é totalmente diferente da física que a gente conhece, né? Que a gente chama a física. Ela vai ser dividida em duas partes, assim, ó. A física é a física clássica, que é a física chamada newtoniana, que é desenvolvida por Isaac Newton, que é a que vocês estão estudando. E existe a física quântica, tá? E a física quântica, ela é desenvolvida por Planck e Einstein, né? Planck, ele dá a primeira ideia de que o comportamento ondulatório da matéria, que aí eu posso depois até dar uma viagemzinha aqui um pouco com vocês, mas aquela ideia lá né? Deixa eu só atiçar um pouco a curiosidade de vocês, só fugir um pouco do tema aqui, tá, galera? Mas vai ser interessante. Depois eu retorno aqui novamente pro tema, porque o Gustavo falou aí, o Pedro falou a salto do tempo, né? Relação tempo e espaço. Albert Einstein ele fala que o tempo e espaço eles no mesmo plano, né? Eles podem ser moldados, né? Existem algumas teorias baseadas nisso. Então, tem as teorias das cordas, né? Teoria das cordas. Só para você tem um fato interessante. Quem já foi lá em Sobral? Alguém foi em Sobral, né? Se você for em Sobral, lá em Sobral tem um museu, né? Um museu que ele é uma homenagem a Albert Einstein, porque a teoria dele foi provada aqui no Ceará, né? Lá em Sobral, porque ele queria mostrar que o tempo e o espaço ele era como se fosse uma folha, né?
Então a gravidade ela pode modificar esse tempo e espaço. Então ele conseguiu provar através de um eclipse, né, que foi feito e comprovado através de alguns cálculos lá em Sobral. Né, tem até um museu lá interessante, quem for lá Oi? É, na verdade não, né? Na verdade, no início, pela teoria do Big Bang, né? No início dos tempos, segundo essa teoria, ele falava que o universo era uma parte bem minúscula e bastante densa. E a partir daí, houve uma grande explosão, né? E há a expansão do universo, aí que se calcula através da entropia. Mas enfim, se você for basear nessa ideia de massa, né, nós como massa, tá? Não como espírito, que aí já entra em outro assunto que eu nem gosto de discutir. Mas como massa, a gente é proveniente, né? A gente é poeira cósmica. Ou seja, se você for analisar a composição química do nosso corpo, você vai ver que a gente é formado por átomos, tá? Principalmente o átomo de carbono. Então, esse átomo de carbono, em algum momento, ele se encontrava lá no início, segundo essa teoria, tá? Mas aí eu não vou me estender muito nisso não, tá, turma? Só vou citar um fato interessante aqui, que aí vocês podem até pesquisar. Que é assim, ó. Tem uma teoria que fala, imagina só, uma situação em que duas crianças nascem, né? Gêmeas. Aí você pega uma dessas crianças, coloca em uma espaçonave e manda para o universo. Essa criança que vai, né, para o universo, na espaçonave, ela anda à velocidade da luz, tá? Ou próximo à velocidade da luz. Depois de 20 anos, essa espaçonave retorna para a Terra. A criança que ficou na Terra, ela teria os seus 20 anos, né? Mas aqui foi, ela seria ainda uma criança, ela teria uns 5 a 3 anos de idade. O que demonstra isso? Espaço-tempo, ele é relativo quando você anda a uma velocidade muito próxima à velocidade da luz. O elétron ele se movimenta a uma velocidade muito próxima da luz ao redor do núcleo, entende? Então, espaço-tempo para ele é totalmente diferente do nosso. E a física quântica, ela mostra isso, né? Ela tenta fazer essas correções. Então, existe uma ideia muito legal em cima disso aí, que é a parte melhor que eu acho da física, né? Que é a física quântica. E ela é desenvolvida justamente por esses dois cidadãos aqui, né? Que é Planck e Einstein. Planck, ele tenta mostrar lá a radiação que é emitida por corpos a partir de uma determinada temperatura, né? E ele percebe que essas radiações elas têm um comportamento de uma onda eletromagnética. Aí a gente teria que entrar dentro do campo eletromagnético, analisar, que eu vou até mostrar um pouquinho para vocês, né? Que ela se comporta como uma onda, ela vai ter um comprimento de onda, ela vai ter uma amplitude, tá? E ela vai ter uma determinada velocidade. E Albert Einstein, mais na frente, ele vai tentar explicar a questão do efeito fotoelétron. Então, ele pega a ideia que Planck lança, que a energia era quantizada, né? Existem determinadas condições, a energia ela é liberada como se fosse um pacote de energias. Tipo assim, quando você vai subir uma escada, né? Existem os degraus. Então você sobe o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. Não existe intermediário entre o primeiro e o segundo e o terceiro. Não existe intermediário. Ou você está no primeiro degrau, ou você está no segundo degrau, entende? Não existe um valor intermediário. E a energia
essa energia também ela é quantizada, existe o valor X. Então, ele lança essas ideias e Albert Einstein, ao explicar o efeito fotoelétrico, ele remete a essas ideias de Planck e fala que a luz, né, ela se comporta como uma matéria. Olha só. Então, a luz ela tem uma propriedade ondulatória e, ao mesmo tempo, ela vai ter uma propriedade de matéria, que ele vai chamar de fóton, né? São pequenos pacotes de energia. Aí ele chama de fóton isso. Mas deixa eu passar para cá. Ó. O Bohr, para explicar essa ideia de que os elétrons não eram atraídos pelo núcleo, ele vai lançar a ideia de que os elétrons, eles apresentam energia, vão apresentar energia que a gente chama uma energia quantizada. E essa energia quantizada seria uma energia que ele chama de energia estável, que eu já vou explicar isso para vocês, tá bom? Mas ele vai pegar essas ideias lá de Albert Einstein e de Planck, para ele lançar os postulados dele. Oi. Na verdade, assim, ó, se tu pegar uma onda estacionária, porque ele percebe que a luz ela se comporta como uma radiação eletromagnética, tá? O que uma radiação eletromagnética tem em comum? Ela tem um comportamento de onda. Vou dar alguns exemplos aqui para vocês, para ver se fica mais fácil. Quantos elétrons tem ao redor do núcleo? Gustavo, aí vai depender do átomo, tá bom? No caso, Bohr, ele foi esperto porque ele pegou o hidrogênio para fazer os estudos dele. E qual era a vantagem do hidrogênio? O hidrogênio ele só tem apenas um único elétron. Então, toda a teoria dele é baseada em cima do átomo de hidrogênio, porque é mais fácil de você avaliar. Ele só tem um elétron, então é mais fácil você compreender. Porém, esse modelo que ele vai dar uma ideia, né? Ele vai explicar que é aplicado também a átomos, né? Que apresentam maior quantidade de elétrons. Aí você está me perguntando, tem um número máximo? O elemento químico que a gente conhece com o maior número atômico, tá? E a gente considera esse elemento neutro, é 119 elétrons, tá? 118 a 119 elétrons. Exatamente. Os átomos, eles vão se diferenciar justamente pelo tamanho, tá? Estou gravando a aula. Vão ter átomos menores, que vão ter a menor quantidade de elétrons, a gente vai falar já sobre camadas eletrônicas, e átomos maiores, que vão existir multicamadas eletrônicas com uma quantidade maior de elétrons. Tá bom, Gustavo? E essas camadas, elas vão ser baseadas dentro da ideia da estabilidade, tá? E dentro do modelo quântico que a gente vai trabalhar. Então, o que eu estava falando para vocês, ó? A gente vive cercado de aparelhos que emitem radiações do tipo eletromagnética. A luz é um tipo de radiação, tá? A luz, as cores que a gente enxerga é uma radiação do tipo eletromagnética. Os nossos olhos, eles são adaptados para visualizar, né, determinados comprimentos de onda, né, determinados comprimentos de radiações. E essas radiações que a gente consegue visualizar, ela está dentro da faixa que a gente chama de radiação eletromagnética visível, né, que são as cores, por isso que a gente consegue visualizar determinados objetos. Só que as radiações, elas variam de tamanho, né? Então vão ter radiações que a gente não consegue visualizar. Exemplo, a gente consegue visualizar as radiações que são emitidas dos celulares, né? Os celulares, eles emitem radiações eletromagnéticas. Só que essas radiações não são perceptíveis aos nossos olhos, tá?
estão fora da faixa de alcance, de visão. Porém, no momento que eu estou emitindo uma mensagem aqui no meu celular, essa mensagem ela sai em forma de radiação eletromagnética, ela chega até um satélite e esse satélite encaminha para outra pessoa. E essas radiações, é interessante que elas viajam a uma velocidade próxima à velocidade da luz. Por isso que é tão rápido, entende? Por isso que no momento que eu emito uma mensagem, faço uma ligação, é rápido que chega na outra pessoa. Por quê? Porque as radiações no vácuo, elas andam a uma velocidade próxima, a uma velocidade da luz, né? Como a gente não está no vácuo, ela anda a uma velocidade próxima da luz. Então são uma velocidade muito rápida, tá bom? Então, galera, eu coloquei aqui, ó, alguns tipos de radiações, né? Ó. A gente tem aqui as radiações. Peraí, deixa eu só identificar onde está aqui. Ó. As radiações do visível, que é a luz visível que a gente enxerga, né? Ó. Visível, ultravioleta, raio-x. Opa, tá subindo aqui, ó. Raio-x, raio gama, infravermelho, micro-ondas e ondas de rádio, tá? E ondas de rádio. Então, só para vocês terem uma ideia, ó, como uma radiação, coloca aqui, ó, radiação eletromagnética. Como uma radiação eletromagnética, qual é o comportamento, né, de radiação eletromagnética? Ela se comporta assim, ó, ela sobe, desce, sobe e desce. Por isso que elas são chamadas no formato de onda, tá? Elas são chamadas ondas eletromagnéticas. Então, se tu jogar uma pedra num lago, tu vai ver que vão formar ondas, né? Essas ondas vão subir e vão descer. Então, eu coloquei aqui a luz porque a luz ela funciona dessa forma. Ela é uma radiação eletromagnética, então ela tem um comportamento de onda. Como ela tem um comportamento de onda, a gente faz o seguinte, ó. Opa, deixa eu ver se aparece aqui. Quando você pega, o que a gente chama aqui, ó, a crista da onda, a parte mais alta de uma onda para outra, e você mede o comprimento dela, tá bom? Você chama isso aqui, ó, comprimento de onda, que é representado por esse símbolo aqui, ó, comprimento de onda. Se você analisar essa figura aqui do lado, ó, onde tem raio, micro-ondas, infravermelho, visível, ultravioleta, vocês vão ver que os comprimentos de onda elas vão diminuindo. Ó. A partir do momento que eu vou me aproximando aqui dos raio-x, o comprimento de onda, a distância de uma onda para outra, né, da amplitude de uma onda para outra, ela vai diminuindo. E quando eu me afasto, venho aqui para as ondas de rádio, esse comprimento, o tamanho de uma crista de uma onda para outra, ela é maior, tá? Esse F aqui, ele é chamado de frequência, tá? Frequência. O que seria frequência? Eu verificar aqui, ó, coloco aqui um detector e verifico quantas ondas passam por segundo, né? Então toda onda tem uma determinada frequência e tem um determinado comprimento de onda. E o C aqui, esse C aqui é a velocidade da luz, né, que a gente chama, que é aproximadamente 3 vezes 10, 8 metros por segundo, que é a velocidade que as ondas, que as radiações eletromagnéticas elas conseguem andar no vácuo, né? Aí tem algumas equações que são geradas que eu não vou nem entrar nesse mérito, porque eu acho que não vale a pena nesse momento, né? Tá mais relacionado à física. Eu vou só dar essa introdução básica aqui para vocês. Então, continuando aqui. O modelo de Bohr, ele se baseia do seguinte, galera. Ele vai analisar os espectros, tá? Os espectros do visível. Se você vê o seguinte, ó, se você colocar uma luz branca
se você colocar uma luz branca e passar essa luz por um prisma, você vai ver que vão ser formadas as cores, tá? A luz branca, ela é a junção de todas as cores. Se tu pegar todas as cores e misturar elas, tu vai ver que tu vai ter a luz branca. Então, quando tu passa a luz branca pelo um prisma, tu vai ver que há uma abertura das cores. Então, tu vai ter todas as cores. Você vê muito isso, sabe aonde? No arco-íris. Prisma. Deixa eu ver, deixa eu tentar explicar o que é um prisma. Vai lá, sumiu aqui minha imagem. Não é um carro, não. Ó, o prisma, galera, o prisma é como se fosse um cristal, né? É um cristal, tá? Ele é um cristal. No caso aqui ele fica que nem uma pirâmide. Ele é um cristal, né? Se você for tentar desenhar aqui em 3D, ó, ele seria tipo um cristalzinho no formato de uma pirâmide, aonde a luz incide nele e ele deflete essa luz. Acontece muito esse fenômeno, sabe como? O arco-íris, tá? O arco-íris ele se forma geralmente quando, galera? O arco-íris? Quando chove. Exatamente. Quando vai chover, o ambiente ele fica muito úmido, né? Então a umidade relativa do ar fica muito alta. Então eu tenho várias gotículas de água, tá? Várias gotículas de água. E quando a luz do sol vem e incide nessas gotículas de água, né? A luz do sol é uma luz branca. Ela vai e separa a luz branca e forma lá o que a gente chama de arco-íris, tá bom? O CD também, tá? O CD também. O CD são gravações lá da estrutura, tá? E o interessante, né? O interessante disso aí, galera, é o seguinte, ó. Que cada cor tem um determinado comprimento de onda. Olha só. O vermelho, que é esse aqui, se tu for analisar, o comprimento de onda dele é 700 nanômetros, tá? Enquanto que o azul, o comprimento de onda dele é 400 nanômetros. Então, a luz vermelha, a luz amarela, a luz laranja, né? Qualquer uma cor, ela tem um determinado comprimento de onda. Por quê? Porque é uma radiação eletromagnética. Aí, como eu mostrei para vocês, ó, as radiações elas se comportam no formato de onda. Então, elas vão apresentar comprimentos de ondas diferentes. Aí, estão me perguntando, professor, o que é 400 nanômetros? Imagina assim, ó. Nanômetro é uma medida, né? Porque é muito pequena, a gente chama de nanômetro. Mas imagina assim, ó. Eu tenho essa radiação eletromagnética aqui. Aí, o que você faz? Você vem e mede o comprimento de onda dela. Você mede dessa posição para essa aqui, ó. Aí você mede aqui o comprimento de onda, né? Você vai perceber que se esse comprimento de onda for 700 nanômetros, nanômetro é nanômetros, tá? Nanômetros. É como se fosse 10 menos 9 metros, tá? Então, cada um nanômetro corresponde a isso aqui. Então, é muito pequeno, né? Só vê em minúsculo, né? Aí chama de nanômetro. Então, aqui eu tenho um tamanho de 700 nanômetros. Então, essa radiação aqui, ela é correspondente à cor vermelha. Tá bom? Se eu pegar aqui, né, uma outra radiação, né, com um comprimento menor, se eu medir aqui, tipo essa aqui de baixo, perdão pelo desenho, né, tá horrível, mas se eu medir aqui essa aqui, ó, tem um comprimentozinho menor e vamos supor que é 400 nanômetros, então a cor dessa radiação aqui é uma cor azul, tá? Então, cada coloração ela vai ter um comprimento de onda diferente.
Claro que aí tem alguns equipamentos para fazer essas medições, tá, gente? Do comprimento de onda. Oi? Exatamente. Se você for... É interessante isso, ó. Imagina só o seguinte. Essas radiações, elas apresentam determinada energia, que essa energia ela é dada pela equação lá de Planck, tá? A equação de Planck fala que a energia é proporcional à constante de Planck pela sua frequência. Ou seja, a frequência ela é inversamente proporcional ao comprimento de onda. Ou, se você for pegar aqui, deixa eu só reorganizar essa equação. Se você for pegar, a energia ela é igual à constante de Planck multiplicada pelo Czinho dividido pelo comprimento de onda. Então, cada radiação, cada cor, ela tem uma determinada quantidade de energia, tá? Ela vai apresentar uma determinada energia. E ela é inversamente proporcional ao tamanho do comprimento de onda, tá? Aí o que rola? O que rola aqui? É o seguinte. Quando o teu olho captura essa radiação, né? Há um estímulo, tá? Há um estímulo dentro do seu córtex, né? No seu cérebro, que vai identificar essa radiação com uma cor. Então, existe biologicamente, né, uma codificação. Se você for pensar desse jeito, né, nosso corpo, ele é como se fosse uma máquina, entende? Um computador. Ele faz o quê? Ele vai fazer algumas... Deixa eu colocar só aqui a câmera. Ele vai fazer algumas correlações, ele vai fazer algumas modificações. Então, um computador, quando você lança um dado, vocês acham que o pessoal da rede já viram que é os códigos binários, ele pega aquele código e transforma em uma informação, tá? O nosso corpo é do mesmo jeito. Quando você recebe essa radiação, é capturado pelos olhos, esses olhos codificam através de um sistema, né, nervoso, alguns impulsos elétricos que chegam, né, até o nosso cérebro, que é codificado em forma de cores, em objetos, em formatos, né? Então, o nosso corpo funciona dessa forma, né? Parece meio complexo, mas a ideia é essa, tá? Então, as cores, elas são identificadas pelo comprimento de onda, galera, tá? Olha só como é interessante isso. Quando a gente tem esse conhecimento, desenvolve esses conhecimentos, as pessoas daltônicas, exato, as pessoas daltônicas já não conseguem fazer essa transformação, essa modificação, entende? Então elas não conseguem codificar esses comprimentos de onda, por isso que elas só enxergam tudo embaçado. Assim como existem outros animais que não enxergam esses comprimentos de onda. Exemplo, existem algumas víboras, né, algumas cobras, que elas não enxergam na faixa do visível. Elas vão enxergar somente no infravermelho. E como isso funciona? Para ela, a adaptação para ela é perfeita. Porque quando ela vai procurar uma presa, ela só precisa encontrar o quê? A fonte de calor. Ela determina a fonte de calor. Então, o que tiver calor, ela vai atrás. Se um objeto, se uma presa dela se esconder por trás de uma árvore ou no solo, em algum canto, ela consegue visualizar a presa dela simplesmente pelo infravermelho, porque ela detecta calor, né? Mudança de calor. A gente utiliza isso, né, como uma arma. Né? Se você for ver a polícia, quando vai fazer alguma ação à noite, utiliza uns óculos especiais
E esses óculos especiais conseguem detectar o calor, né? Esses óculos especiais é justamente isso. Eles vão filtrar e eles vão corrigir para você detectar somente o infravermelho, tá? Então, esse conhecimento ele é muito aplicado no nosso dia a dia, tá? Exato, os cachorros também eles não enxergam, né? Eles são daltônicos, só o preto e o branco. São as cores primárias, exato. As cores primárias que elas são misturadas para formar outras cores. Tá bom? Então, galera, eu não sei, tá? Aí já é muito particular, Pedro. Talvez o professor de biologia consiga desenvolver mais isso. Mas eu sei o mecanismo é esse, tá bom? O mecanismo é esse. Ibó, ele estava estudando justamente a questão das cores, tá? Então ele veio aqui, ó, e começou a estudar os espectros. Que olha que interessante. Ele percebeu que cada elemento químico ele liberava uma determinada quantidade de radiação, né? E essas radiações apareciam como espectros, né? E esses espectros eles se diferenciavam. Tipo, o hidrogênio, se você for analisar, ele aparecia essa bandazinha aqui, ó, e essa outra aqui. O hélio ele já aparecia com outro comprimento de onda, ó. Outros comprimentos de onda estão aqui. E ele percebeu que esses espectros eles poderiam ser utilizados para identificar os elementos químicos. Então, cada elemento químico ele libera um determinado espectro. Olha que louco! Cada elemento químico tem uma cor. O espectro é essa radiação eletromagnética na área, tá? O espectro é uma radiação eletromagnética, é uma determinada cor, uma determinada tonalidade. Olha só, deixa eu ver aqui, eu tenho um vídeo aqui que eu coloquei desse cidadão aqui que é o manual. Exatamente. Eu faço essa experiência lá no laboratório com a turma, tá? Mas aí, como eu não estou no laboratório, eu trouxe esse vídeo aqui. Deixa eu ver se dá certo. Ó. Ele pausou isso. Só mostrar o seguinte. Ele vai fazer o que a gente chama de teste de chama. Ele vai pegar alguns elementos químicos e vai colocar numa chama e vocês vão perceber que esses elementos químicos eles vão ter uma cor, uma determinada cor. Então, ó, deixa eu só adiantar aqui o vídeo. Ó, deixa eu adiantar e eu explico lá na frente o que ele está fazendo. Pronto. Deixa eu mostrar aqui o que ele está fazendo. Pausei o vídeo aí, tá? Esse vídeo aí mostra ele com um fiozinho de cobre pegando um elemento químico, tá? E ele vai pegar esse elemento químico aí e vai colocar lá na vela, tá? Na vela não, no caso ele criou tipo um lampiãozinho. Oh, voltou aqui. Deixa eu colocar aqui. Pronto, essa lamparinazinha aí. Ele pegou uma lamparina, ele criou uma lamparinazinha aqui, ó. Aí pegou o fio de cobre e vai pegar o elemento químico lá. Então, deixa eu adiantar aqui o vídeo para ver o que ele está fazendo. Ó. Ele vai pegar agora o elemento químico e coloca lá no fogo. Ó. Ele vai apagar a luz, tá? Para ficar melhor. Ó. Corzinha amarela, tá? Esse elemento químico aparece a cor amarela. Ele vai pegar outro elemento químico. Não, ele manteve, eu acho, o mesmo elemento químico. Mas deixa o vídeo rolando aí. Tá vendo que a gente coloca fica amarelo? Ele vai pegar agora o magnésio, né? Um outro elemento químico, ó. O magnésio, que é esse aí, ó. Ele vai colocar... Olha a cor, como a cor é diferente, né? Uma cor mais branca, mais clara, tá? Então a tonalidade aí do magnésio é outra.
Aquela primeira era o hidróxido de sódio, aliás, o sal. Ele vai pegar agora, ó, sulfato de cobre, que é um outro elemento químico. Ó, verde, né? Ó, a chama fica verde. Tá vendo? Ó? Ele pegou um outro elemento químico e a cor, ó, ficou verde. Então, deixa eu explicar. Olha o que ele fez aí, tá? Ele pegou lá alguns elementos químicos e colocou na chama, o teste de chama. Aí cada elemento químico, ele aparece uma cor diferente. Professor, aonde a gente pode ver a aplicação disso? Quando a gente ia lá para beira-mar ver os fogos de artifício, né? Quando podia, antes da pandemia, final de ano, galera geral botou a blusa branca, ó, corria lá para beira-mar, calçadão da beira-mar, meia-noite esperar os fogos de artifício, né? A galera nunca foi aí, mas é bom, só ter cuidado com a multidão, que dá muita gente, né? Então você ficava lá esperando, começava a estourar os fogos. No momento que começa a estourar os fogos, você começa a perceber que os fogos têm cores diferentes, não é verdade? Os fogos de artifício vermelho, azul, verde, escambau. Por que isso, né? O que diferencia um fogo de outro, né? Porque os fogos de artifício, eles vão ter... Ei, galera, parei, volta aqui pro assunto, tá? Volta aqui pro assunto, depois a gente fala sobre isso aí, ó. Os fogos de artifício, eles têm elementos químicos diferentes. Então, como eles têm elementos químicos diferentes, cada elemento químico libera uma cor diferente, tá? Então, a ideia é essa. Cada elemento químico, ele vai liberar uma cor diferente. E como é que você explica isso, né? Como é que eu vou explicar que esses elementos químicos vão liberar cores diferentes? Aí que vem a sacada de Bohr, tá? Ele foi um gênio porque ele percebeu o seguinte. Ele vai dizer, né? Ele vai lançar alguns postulados. Ele vai fazer os postulados que são esses aqui, ó. O primeiro postulado. Os elétrons se movem ao redor do núcleo em órbitas circulares com energias bem definidas, ou seja, energias quantizadas. Vamos tentar entender o que é isso, ó. Se você for ver aqui a representação do átomo, a galera está perguntando o que é postulado. Postulado é assim, é uma interpretação da tua análise. Tipo, tu faz uma experiência e tu percebe aquele comportamento acontecendo. Na verdade, é quase uma opinião, tá, Pedro? Mas ele tem que ser comprovado. Tipo, você faz algo, né? E ele acontece rotineiramente. Você prevê um padrão, tá? Você prevê um padrão, um fenômeno que acontece sempre que você faz aquilo. Então, existe um padrão. Quando existe um padrão, o que você vai fazer? Você vai lançar algumas teorias para explicar aquilo, tá? E quando você lança essas teorias para explicar, a gente chama de postulado, tá? Você postulou isso a partir daquela compreensão, daquela experiência, você está postulando isso. Você não está dizendo que é verdade. Você fala assim, ó, é parecido com uma opinião, mas é mais fundamentada, tá? Você fala assim, ó, a partir dessas experiências, a gente pode chegar nessas conclusões. Então, existe esse comportamento. Os postulados, né, para isso acontecer são esses. Então, é uma explicação por que aquilo acontece. Aí chama de postulado, tá? Então, como eram esses postulados? Ó, a primeira ideia dele é que existiam camadas. Ou seja, eu tinha um núcleo aqui, né, ó, o núcleo do átomo, e ao redor do núcleo do átomo existiam camadas, tá? N camadas aqui ao redor do átomo. E essas camadas, galera, que é aí que vem a ideia, essas camadas, elas eram quantizadas, tá? Em que sentido? Quanto mais próximo do núcleo, menor é a energia. Quanto mais afastado do núcleo, maior é a energia. Então, os elétrons, eles poderiam circular ao redor do núcleo
nessas camadas, somente nessas camadas, tá? E sempre eles iriam buscar as camadas de menor energia. Então, ó, como ele trabalhou com o átomo de hidrogênio, aqui, ó, o átomo de hidrogênio. O átomo de hidrogênio, ele só tem um único elétron. Então, esse elétron ele ia circular aqui nessa primeira camada, ó. Tá vendo? Imagina aqui, eu fiz um corte, aqui eu tenho a primeira camada, segunda camada, terceira camada, teria a quarta, a quinta, a sexta e a sétima camada, tá? Então existiriam 7 camadas ao redor do núcleo, aonde esses átomos poderiam estar. Mas inicialmente, como ele pegou o hidrogênio, ele percebeu o seguinte, ó, o elétron está bem aqui, ó, na primeira camada. Então, quando ele está circulando nessa primeira camada, essa energia é quantizada, ou seja, esse elétron ele não é atraído, né, pelo núcleo. Então a atração dele com o núcleo é anulada, ele está estável aí, tá? Então já tira aquela ideia de que o elétron era atraído pelo núcleo. Ele falou, ó, o elétron é que ele tem uma energia quantizada, então nessa camada ele não é atraído pelo núcleo, beleza? A primeira ideia dele foi essa. Qual foi a segunda ideia dele? O elétron, ao receber do meio externo uma quantidade de energia equivalente à diferença entre dois níveis, salta para o mais externo. O que é isso, professor? O que significa isso? Olha só. Quando ele está circulando lá de boa, o elétron, sem ter nenhuma interferência, aí ele recebe uma energia externa. Que energia externa é essa? Quando o cara fez a experiência, ele não colocou os elementos químicos no fogo? Vocês viram lá ele colocando no fogo o elemento químico? Quando ele colocou o elemento químico lá no fogo, o fogo gerou uma energia para o elemento químico. Ou seja, houve uma interferência externa. Entende? O fogo que você coloca o elemento químico, ele atua como energia, absorção de energia. Esse elétron, chegou o fogo lá, o elétron, opa, tem uma energia aqui. Então ele vai absorver essa energia do meio. Tá bom? Essa energia térmica. Então, ele fala assim, ó, o elétron ao receber do meio externo uma quantidade de energia equivalente à diferença entre dois níveis. Ou seja, se ele receber uma energia equivalente, ele sai do primeiro nível para o segundo nível, o que acontece com ele? Opa, ele faz o seguinte, ó. Ele sai desse nível e vem para o outro nível, para o nível 2. Então ele sai do nível que ele estava estável, que era lá no primeiro nível, e pula lá para o nível 2. Se a energia for suficiente, ele pode passar lá para o nível 3 também. Tá? Ele pode sair do nível 1 e pular lá para o nível 3. Tá? Então é isso que ele está dizendo. Ó. E essa energia é quantizada. Vamos tentar entender o que é isso. Ele não sai, tipo assim, ó, ele está lá no primeiro nível. Ele não sai andando gradativamente para chegar no segundo nível. Não é assim que funciona, tá? Ele está no primeiro nível. Para ele chegar no segundo nível, ele tem que receber a energia já fixa. Então, ele chega lá, receber essa energia, então ele pula automaticamente lá para o segundo nível, tá? Ele demora a chegar lá no segundo nível. Então, ele precisa receber aquela energia. Ele tem que dar um salto quântico. Ele sai do primeiro nível já direto para o segundo nível, tá? E não é gradativamente, é rápido. Ele desaparece lá no primeiro e aparece no segundo, tá? A ideia é essa. E o que mais? É o seguinte, o elétron excitado retorna ao nível ou órbita de origem, liberando a mesma quantidade de energia absorvida, porém somente na forma de quanta ou foto, radiação eletromagnética. Olha, vamos entender esse postulado aí, de uma forma bem simples, tá? O elétron estava lá no primeiro nível, recebeu, pulou lá para o segundo nível, ou pulou para o terceiro nível. Quando ele chega lá naquele primeiro, no segundo ou no terceiro nível, que não é o nível dele, ele fala assim, pô, estou num lugar aqui que não é o meu. Então ele tende a voltar para o nível dele. Então a tendência natural dele aqui, ó, quando ele chega aqui, é voltar para o nível dele, voltar novamente lá para onde ele estava, tá? Ele está aqui, ó, opa, vou voltar para onde eu estava. Só que ele só volta
quando ele libera radiação eletromagnética na forma de luz ou na forma de calor. E dependendo do nível que ele está, essa radiação eletromagnética ela vai ter comprimento de onda diferente. E aí que está a ideia. Olha só. Quando eu coloco o elemento químico no fogo, aparece uma cor diferente, aquilo daí está me mostrando que os elétrons estão fazendo salto quânticos, eles estão saindo de um nível para outro. Eles estão voltando e eles emitem radiação na forma de luz. E dependendo do comprimento de onda, a gente viu que tem uma cor diferente. Então, cada elemento químico, cada elemento químico, ele vai liberar uma radiação diferente na forma de luz. Ou seja, cada elemento químico, ele tem uma característica, né? Ele tem as permissões possíveis de níveis de energia. Então, no momento que o elétron ele sai de um nível para um maior nível e volta, ele libera radiação. E essa radiação é perceptível na forma de quê? De luz, da cor. Vocês lembram daquelas lâmpadas bem antigas, né? A geração de vocês talvez tenham visto ainda elas, né? Que é uma lâmpada que ela era mais ou menos assim, eu vou desenhar. Ó. Ela vinha aqui, incandescente, exatamente. Qual era a cor daquelas lâmpadas incandescentes quando você analisa ela? Amarela. Exatamente, amarela. Quando você pega lá essa luz aqui, quando ela emite a radiação dela, você analisa, ela tem uma coloração, ó, amarela. Por que amarela? Porque aqui dentro dela tem um gás, né, de sódio. Tanto é que quando ela quebra, ela faz uma zoadinha. Puf. Por quê? Porque tem um gás dentro dela. E esse gás, no momento que você acende lá, aqui cria uma resistência, fica bem quente nessa resistência aqui, ó. Ele absorve essa radiação, os elétrons vão para um nível maior, voltam e liberam essa radiação na cor amarela. E o amarelo, ele é característico do sódio, do elemento sódio. Aquelas lâmpadas fluorescentes, aquelas lâmpadas maiores fluorescentes, né? Ela tem uma cor amarela. A cor dela não é... Aliás, a cor dela é branca, não é amarela. Por quê? Porque ele tem um outro elemento químico dentro dela. Tá? Tanto é que é perigoso. O pessoal utiliza, os meninos aí, utilizam para fazer cerol, né? Na minha época usava isso, para fazer cerol, para passar na linha, né? Para soltar as pipas. Mas ali é um perigo terrível, né? Porque dentro dela, daquelas lâmpadas de fluorescente, aquelas lâmpadas têm um elemento químico chamado mercúrio, né? Que é super perigoso. E o pessoal tem que ter um controle com aquele mercúrio. Aí a galera usa, né? Então é um cuidado que tem que se ter. Então, as lâmpadas, elas vão apresentar elementos químicos diferentes. Consequentemente, elas vão apresentar tonalidades e cores diferentes. Entende? E Niels Bohr, ele explicou através dessas experiências. Ele falou assim, ó, os elétrons eles ficam fazendo mudanças de níveis de energia. E essas mudanças de nível de energia liberam radiações. E essas radiações são perceptíveis através de quê? Da cor. Beleza? E aí, galera, deixa eu ver aqui, ó. Eu coloquei algumas questões aí, ó, só para vocês terem uma ideia, ó, como é cobrado essas questões. Essa questão aqui que eu coloquei, 105, é do Enem, prova do Enem 2019. Vamos responder ela aqui, só para a gente ver como é cobrado isso, ó. Ele falou assim, ó, um teste de laboratório permite identificar alguns cátions metálicos ao introduzir uma pequena quantidade do material de interesse em uma chama de bico de Bunsen. O bico de Bunsen é um equipamento de laboratório que ele gera uma chama. É tipo assim, ó, eu tenho um metal aqui, aí eu tenho uma base onde fica esse metal,
E nele aqui é ligado o gás, tá? Tem uma mangueira que vem um gás aqui. Aí você acende, aí forma uma chamazinha aqui, ó, tá? Aí é chamado de bico de Bunsen. Aí ele fala assim, ó, para em seguida observar a cor da luz emitida. É justamente o que a gente está vendo, ó. Pega um elemento químico, né, com a pinçazinha, coloca aqui na boca aliás, no fogo, no bico de Bunsen, e você vai ver a liberação de uma radiação que é vista na forma de cor. Aí ele fala, a cor observada é proveniente da emissão de radiação eletromagnética ao ocorrer item A, mudança da fase sólida para a fase líquida do elemento metálico. A gente viu que não, né? Não está relacionada à mudança de fase, sim às transições eletrônicas, tá? O item B, combustão dos cátions metálicos provocada pela molécula de oxigênio na atmosfera. Também não, a combustão só acende aqui o bico de Bunsen, tá? O item C, diminuição da energia cinética dos elétrons em uma mesma órbita da eletrosfera. Energia cinética é movimento. Esses elétrons eles não perdem energia cinética, né? Na verdade eles dão salto quânticos. Então tá falso também, ó. O item D, transição eletrônica de um nível mais externo para outro mais interno na eletrosfera, né? Atômica. O item E, promoção dos elétrons que se encontram no estado fundamental de energia para níveis mais energéticos. A cor, né? A cor é a transição eletrônica de um nível de externo, né? Mais externo, tipo assim, ó, tem um núcleo, tem os níveis aqui, ó. Os níveis eletrônicos são as camadas ao redor do átomo. Então, o elétron, vou botar aqui de outra cor. Perdão. Vou botar aqui de outra cor. O elétron, ele está aqui no nível de menor energia, tá? Pode sim, tem que fazer, tá? Eu até aconselho. Ele sai do primeiro nível, aí vamos supor que ele vem aqui para o segundo nível, tá? Ele dá esse salto quântico. Ele sai de uma camada de menor energia para uma de maior energia, que é o que ele está dizendo aqui no item A. Promoção dos elétrons que se encontram no estado fundamental, que é o de menor energia. Estado fundamental, ele fala, quando ele fala estado fundamental, ele quer dizer, ó, menor energia. Aí ele fala, para o nível mais energético. O nível mais energético é de maior energia. É quando ele está aqui, ó, no último nível. Então ele sai do primeiro nível, pula para o nível mais externo. Só que aqui ele não libera luz, tá? Quando é que ele vai liberar luz? Quando ele sai do nível mais externo, ó, de um nível mais externo, quando ele está aqui, ó, no nível mais externo, e volta para o nível mais interno. É nesse momento que ele libera a luz, né? A energia na forma de luz. Aqui ele absorveu para passar e aqui ele emitiu a luz, tá? Então, o item correto aí, ó, é o item D, tá? D de dado. Galera, eu tenho que ver. Confesso para você que eu não sei, né? Esse ano tinha remarcado para o próximo ano, só que marcou novamente para esse ano, né? Em novembro tem a prova e eu aconselho vocês fazerem, que é uma prova bem cansativa, então vocês precisam estar atentos, né, à prova e tal, fazer como teste, eu acho legal. Meus amores, eu vou deixar aí algumas questões, tá, desse material para vocês tentarem fazer em casa do modelo de Bohr. Oi? São poucas. Eu nunca coloco muita questão. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu só ver aqui, ó. 1, 2, 3, 4 questões. Então tem 4 questões aí para vocês fazerem, tá bom? Então, deixa eu só manter aqui. Aí vocês tentem fazer elas, aí na próxima aula a gente corrige e tenta ver a parte de distribuição eletrônica. Aí a gente finaliza o conteúdo
faz uma revisão na outra aula, aí posteriormente a gente faz a nossa prova bimestral, tá? E aí vocês entram de férias e a gente só volta a se rever novamente em agosto, né? Tá bom? Eu já fiz a parcial. Possivelmente, né? Eu não estou definindo nada, mas possivelmente em agosto, né, as aulas retornem, né? Devido aos professores estarem vacinados e tal. Então, possivelmente isso acontece. Tá bom? Então, turma, brigadão, tá? Até a próxima semana e fiquem aí em paz. Boa semana para vocês e até mais, tá bom? A chamada é sempre feita automática, tá bom, gente? Não se preocupem não. Abraço, vou nessa. Tchau. Valeu, garoto, pra você também.